Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é basicamente o volume e o significado que o volume tem dentro das operações que nós fazemos no mercado de criptomoedas, ok? Vamos lá? Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Eu opero no mercado desde 1998, já operei índices, ações, futuros, day trade, opções, position, todos os tipos de prazos, e desde 2018 eu comecei a operar mercado de criptos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de criptos e vamos falar um pouquinho sobre especificamente como funcionam os gráficos nesse tipo de mercado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam também do like e, obviamente, de acionar o sininho para que sejam avisados todos os vídeos que entrarem. Agradeço muito a presença de vocês aqui nesse momento e vamos imediatamente colocar aqui na tela, então, e entrar no assunto de hoje. Bom, como mencionado, o assunto de hoje é volume e a importância do volume dentro das diferentes coisas que nós fazemos. Aqui eu coloquei de cara, imediatamente, índice futuro, para vocês verem qual que é a diferença de volume que existe de um gráfico de 15 minutos no mini índice, em que o volume médio no mini índice, não vamos considerar aqui no período da tarde, fica na faixa de 144 mil negócios. Índice futuro, mini índice, 15 minutos. E nós vamos colocar aqui, então, o gráfico de 15 minutos do BTC contra dólar Tether, para a gente verificar qual é a quantidade de negócios que acontecem em média no BTC contra dólar. E a gente percebe que aqui a gente tem algo em torno de 5 mil negócios, mesmo que a gente tente BTC contra dólar Tether, que seria um pouco mais líquido, a gente tem uma média de aproximadamente 12 mil negócios. Esses 12 mil negócios, basicamente, eles ficam reservados num gráfico de 15 minutos por cada candle. Por que isso é importante a gente ter em mente? Porque, basicamente, senhores, nós temos a ideia de que o gráfico, ele constrói o quê? O gráfico nada mais é do que uma pesquisa de opinião. Quando a gente tem uma pesquisa de opinião em que a gente pergunta para 15 pessoas qual vai ser o próximo presidente do Brasil, naturalmente que isso vai ser uma pesquisa com baixa relevância, porque ela não pega uma gigantesca base de amostragem. Ao mesmo tempo, se a gente consegue fazer uma pesquisa para 15 milhões de brasileiros, bom, aí nós temos uma pesquisa muito mais eficiente no seu sinal e no seu poder preditivo, podemos por assim dizer. Dessa maneira, então, nós temos que entender que candles em que o número de negócios é extremamente baixo são candles menos eficientes. São candles mais traiçoeiros, mais erráticos e, portanto, mais perigosos. Então, vamos voltar aqui para o aspecto do BTC contra o dólar Tether. Veja que no 15 minutos a gente tem aqui, basicamente, o equivalente ao que seria em torno de 13 mil negócios. A gente viu que no índice futuro nós tínhamos em torno de 140 mil negócios. Se a gente vai para um gráfico de 120 minutos no próprio BTC, veja que a nossa quantidade de negócios sobe por cada candle para algo em torno de 100 mil. O que se depreende que, por número de negócios apenas, o gráfico de 120 minutos do BTC seria o equivalente a um gráfico de 15 minutos do mini índice ou do índice futuro. Mostrando, então, que eficientemente, se a gente comparasse exclusivamente o número de negócios, nós teríamos que pensar realmente apenas nessa periodicidade mais longa, 120, talvez até o de 240 minutos, onde realmente o nosso volume de negócio médio vai para 189 mil negócios em 240 minutos, tornando cada um desses sinais muito mais confiáveis, sinais muito mais importantes da direção real que o mercado quer seguir nos próximos momentos. Agora, note, na Vale do Rio Doce, e a Vale é considerada um dos papéis mais líquidos que existe no nosso mercado, tá? Ações eu estou falando, num gráfico de 15 minutos, nós temos apenas 1.800 negócios. E não dá para operar um gráfico de 15 minutos na Vale? Dá para operar até um gráfico de 10 minutos na Vale em algumas vezes. Mas também veja que no 10 minutos nosso número de negócios médio fica em torno de 1.000 negócios, o que é menos negócios que acontecem no
BTC contra dólar Tether, Stormer. Então por que eu não poderia operar num 15 minutos de BTC contra dólar Tether? Cara, eu não estou dizendo que não dá para operar. Só estou dizendo que é mais perigoso. Assim como, por exemplo, operar na Vale no 10 minutos é mais perigoso. Os sinais não são tão confiáveis. Os sinais não são tão poderosos. E se nós agregarmos um outro conceito aqui, que é o de volatilidade, então se a gente chegar aqui e colocar como indicador volatilidade, aí podemos colocar aqui volatilidade histórica, média, por exemplo. Veja que a volatilidade histórica média de um gráfico de 15 minutos, de 10 minutos, da nossa Vale fica em torno de 3,06. Se a gente botar uma média móvel disso, em torno de 3,50. Quando a gente volta aqui para o Vector e pede aqui a colocação de uma volatilidade, e vamos colocar aqui também no 10 minutos, só para ficar igual, 10 minutos do BTC, e vamos pedir para colocar aqui, adicionar indicador, e a gente coloca um volatility, historical volatility average, está aqui, volatilidade histórica média. Veja que a gente tem também de 3,13. 3,13. Então, teoricamente, nós poderíamos dizer, cara, a volatilidade histórica média do BTC dólar Tether no 10 minutos é muito similar à volatilidade histórica média de uma Vale do Rio Doce. É o que nós poderíamos pensar a respeito. Só tem um aspecto aqui, nós estamos falando desses três aqui, nesse ponto. Se a gente der um zoom out, a gente vê que a volatilidade fica nessa faixa que a gente está trabalhando aqui. Muito bem. Então, resumo da ópera. Nós podemos dizer que a volatilidade do BTC contra o dólar Tether ela é muito similar à volatilidade da Vale? Sim, poderíamos dizer isso. Nós poderíamos dizer que a quantidade de negócios do BTC dólar Tether 10 minutos é maior do que a quantidade de trades operados na Vale? Sim, podemos dizer isso. Nós conseguimos dizer que os sinais observados no BTC dólar Tether são mais eficientes que os sinais observados na Vale? No 10 minutos? Podemos dizer que eles andam no mesmo nível de acerto. Só que lembre-se, fazer dinheiro no 10 minutos ou no 15 minutos é muito mais difícil do que fazer dinheiro num gráfico de 120, num gráfico de 240. Muito mais. Porque os sinais não são tão confiáveis. De fato, sim. Então, resumidamente falando, Stormer, você, com toda a sua experiência, você opera no gráfico de 10 minutos ou mesmo de 15 minutos do BTC contra o dólar Tether? Não. Eu considero que o número de negócios mínimo para que realmente eu entenda um sinal como confiável, ele está acima dos 30 mil negócios. Se a gente pega um Ethereum contra dólar, a média aqui está em torno de 656 negócios para um gráfico de 15 minutos. É muito baixo esse nível. Vamos tentar aqui uns 120 minutos. Nos 120 minutos, o número de negócios sobe para em torno de 5 mil, que ainda é baixo. Ainda é baixo. É menos pior do que no 10, mas ainda é baixo. Mesmo que a gente coloque aqui Ethereum contra dólar, Tether, que talvez seja mais líquido, talvez tenha mais negócios, vamos colocar aqui. Contra o dólar Tether, a gente tem 71 mil negócios. Aí fica bom. Aí fica bom. Nos 120 minutos, a gente começa a ter sinais bem mais estáveis, bem mais confiáveis. A gente consegue ver as coisas trabalhando de uma forma mais eficiente do que num gráfico de 15, que a gente tem uma média de 6 mil. Para mim é 40 mil negócios, passa a ser um tipo de sinal mais confiável. Tá, então eu poderia pensar nos 60 minutos, Storm. 60 minutos em média tem, para o Ethereum contra o dólar Tether, tem em torno de 60 mil, na verdade de 31 mil negócios. Já começa a ficar mais confiável. Já começa a ficar mais eficiente, a gente consegue já pensar em operar, por exemplo, aqui o sinal do estocástico lento com a média móvel de 80, a gente começa a trabalhar realmente com sinais um pouco mais visíveis, mas
No que eu tenho visto, especificamente esse modelo da média mod 80 com estocástico lento sobrevendido, não é o time frame perfeito ainda. Tá? O time frame realmente perfeito nesse time frame nessa composição seria o time frame de 120 minutos em diante. Aí o sinal fica muito mais confiável. Olhando agora o próprio Ethereum contra dólar Tether, veja que está aparecendo aqui um possível pivô de alta. Isso é um possível pivô de alta. Mas ele está muito longe de ser aquele sinal possível de trabalhar, porque eu estou abaixo da média móvel de 80, ele está caindo. Então, apesar de nós termos um possível sinal de alta rolando aqui, pivô de alta, eu não pensaria em fazer nenhuma tomada de posição em Ethereum nesse momento. Tá? Se a gente entra num gráfico diário, a gente está vendo que a gente está se aproximando sim de um suporte, que é dado por esse topo anterior rompido aqui. Tocamos essa zona de suporte. Então, um pivô de alta em cima de uma zona de suporte pode ser algo atraente de ser realizado. Sim, mas ele se encaixa exatamente no teu modelo história? Não. E no 240 minutos, está encaixado? Cara, no 240 minutos até poderíamos dizer que está encaixado se a gente não tivesse visto a média móvel recuar para cá. E aí fica complicado de fato. Tá? Então, é um trade possível, mas não é um trade perfeito. O trade perfeito precisaria de fato que a gente tivesse subido acima da média móvel, fizesse um pullback, e daí eu poderia comprar este pullback. Esse seria o ponto perfeito de entrada. Ainda assim, veja que eu estou com algum capital aqui disponível, eu estou com algo em torno de uns 2.900. Então, o que eu poderia fazer? Já que nós estamos olhando aqui a sinalização acontecer no 120, e essa sinalização aqui poderia ser inclusive um padrão de pivô de alta, inclusive um modelo que o John Crane fala bastante, que ele chama isso de truque de entrada. Depois eu vou mostrar para vocês. Ó. Tocou a zona de suporte, a gente faz o movimento de recuo, a gente entra na Bison, ele chama a região que fica entre 0 e 38 como a Bison dele. Uma vez ter sido configurado, eu gosto muito de colocar aqui outros níveis. Eu gosto muito de colocar aqui o nível de menos 14. E gosto de colocar o nível de 14 também. 114. Tá, e uma vez que eu tenha colocado isso, eu também gosto de colocar aqui menos 161. Aplico isso. Set as default. Ok. Então vejam que agora, resumidamente falando, eu posso colocar aqui ó, o seguinte. Ó. Se eu colocar minha retração daqui até aqui, eu já tenho imediatamente aqui o desenho da operação sendo feita, em que teria uma compra na ruptura da máxima desse candle, porque ele entrou na Bison. Essa ruptura aconteceu aqui. Eu tenho meu stop sendo colocado em 114 aqui, menos 114, então meu stop fica abaixo de 3,124. E eu tenho meu alvo sendo colocado já aqui, em 3,466, nesta região. E com isso, então, eu estou com todo o trade planejado. E daí, o que eu faço? Colocando aqui a situação. E daí é bem diferente do modelo estocástico lento. Tá? Aqui eu estou operando uma reversão de tendência. Eu posso trabalhar isso com metade do meu capital. Deixa eu colocar aqui metade do capital. Metade do capital. Certo? Vou colocar aqui. E aí, uma vez colocado isso, tomo a posição, stop na mínima, alvo lá em cima. E daí estaria feito o trade em si. É uma forma bastante bem diferente de trabalhar, mas é uma forma bastante eficiente. Como eu não estou com dólar Tether na minha carteira, eu estou com o GUS, eu vou fazer o seguinte, ETH, ó, aqui eu estou com esses 9.000 BUS aqui disponíveis, então o que eu posso fazer? Exatamente o mesmo conceito, exatamente a mesma ideia, tá vendo? Então aqui, eu marco daqui
esse fundo. A entrada já está acontecendo. Eu tomo metade da posição aqui. Vou colocar um risco. Veja que aqui eu estou utilizando uma estratégia operacional, que é esse deal que está aqui. Essa estratégia ela tem um risco de $200 para buscar $400 de ganho. Essa aqui é deal. E outra percentil é o percentual, né? 1,5 para 3. Mas aqui eu vou colocar a deal. Metade da posição. Veja que eu consigo botar aqui metade da minha posição. Dá para colocar até um pouquinho mais. Ó, assim, não dá para ser tanto, tem que ser menos. Vai ter que ser metade da posição, em que eu tomo neste momento. Bem aqui, ó. Stop loss. Stop. Ó, pronto. Tá feita a entrada, tá programada a entrada, digamos assim. Ixi, aqui. Essa programada, então essa entrada está programada na ruptura da máxima deste candle aqui. O stop fica imediatamente abaixo desse 1,114 que está aqui. Posso botar o stop até nesse ponto, que seria uma perda de $184. E meu alvo, bom, eu estou buscando o alvo aqui, ó, nesse ponto, que seria um alvo então de $316. Posso descer um pouquinho mais. Pronto. Agora sim. Vai ficar aqui e fica aqui. Pronto. De alvo. Se romper essa máxima, toma posição, alvo lá em cima, stop aqui embaixo. Então eu estou com uma relação risco-benefício aí praticamente 2 para 1. Praticamente 2 para 1. Tentando capturar o início desse pivô de alta que vocês estão vendo aqui, ó. Compreendendo isso daqui, ó, deu entrada, acabou de gerar o trade. Tomou a posição, compra de 1.394, ETHs, ao preço de $3.239, e o alvo sendo largado, no caso de $3.472, 1,3 ETHs compradas. Usando não todo o meu dinheiro, na verdade metade do meu capital. Eu ainda tenho mais alguns boosts disponíveis para outras tomadas que eu venho eventualmente observar ao longo do caminho, enquanto o mercado estiver fluindo nessa direção aqui. E meu stop é relativamente curto. Tá? Se fosse um movimento normal de um crane clássico, um papel mais líquido, eu colocaria o stop talvez abaixo dessa mínima, ou talvez até mesmo abaixo desta mínima. Mas como nós estamos falando de criptomoedas, as criptos não tem tanta liquidez assim neste momento, e são papéis mais voláteis, eu prefiro operar com menos volume, stops mais longos e alvos, consequentemente, também mais longos. Conseguiram capturar essa ideia, pessoal? Bom, eu espero que sim. Tá? Isso é para a gente verificar que quando a gente está operando um papel com menos volume de negócios, a gente tem que trabalhar com os nossos stops mais longos, com os nossos alvos mais contidos e ao mesmo tempo com um controle de risco muito mais cuidadoso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a estabelecer alguns planejamentos, algumas ideias, algumas formas que possam ser interessantes. Não se esqueça de deixar nos comentários outras dúvidas que vocês tenham sobre como operar criptomoedas. E eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês e pelo tempo que vocês dedicaram para me ouvir neste vídeo. Um grande abraço, até mais. E por enquanto, nosso tchau e nós nos vemos em breve, se Deus quiser.